Exercício número 6. O íon monoatômico A2- apresenta a configuração eletrônica 3s2 3p6 para o último nível. Qual é o número atômico do átomo A neutro? Esse exercício é importante para você entender como que se forma essas espécies carregadas, no caso carregada negativamente. Lembrando que para uma espécie carregada negativamente ser formada, ela deve ser formada a partir do seu respectivo átomo neutro, ok? Para que se forme uma espécie carregada negativamente, o que tem que acontecer com um átomo neutro? O átomo neutro deve receber dois elétrons. Dois elétrons. Então, o átomo neutro recebe dois elétrons para ficar com a espécie carregada negativamente. Bom, vamos por partes. Então, eu sei que a distribuição eletrônica do átomo neutro vai chegar num determinado ponto que ele vai receber dois elétrons, porque ele vai ter mais cargas negativas do que cargas positivas. Ele vai ter mais elétrons do que prótons, ok? E ele quer saber qual é o número atômico do átomo neutro. Então, eu não sei o número atômico. Eu preciso determinar o número atômico. Mas ele te dá a configuração eletrônica aqui, ó, final, para o último nível, 3s2, 3p6. E aí, se você tem essa informação e concomitantemente você tem a construção do diagrama, você consegue encontrar aqui esses respectivos subníveis, 3p6 e 3s2. Estão aqui, ó, 3p6 e 3s2. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever essas informações aqui e a gente vai parar a distribuição em 3p6. Deverá ter 3s2 também. Então vamos lá. Acompanha ele comigo. De quem? Da espécie carregada. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ótimo. Essa distribuição eletrônica é fruto do quê? Do ganho de elétrons. De quem? Do átomo neutro. Quantos elétrons tem aqui? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Tem um total de 18 elétrons. 18 elétrons. Aí eu te pergunto, esses 18 elétrons foi depois que que o átomo neutro recebeu 2 elétrons. Portanto, eu preciso tirar 2 elétrons daqui da camada de valência, para que eu determine a distribuição eletrônica do átomo neutro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar menos 2 elétrons, menos 2. Por que menos 2? Porque eu estou agora fazendo o caminho contrário. Eu quero determinar a quantidade de elétrons do átomo neutro. Se eu fizesse o caminho direto, eu adicionaria 2 elétrons para chegar em 6, 3p6. Para eu determinar do átomo neutro, eu preciso tirar 2. Eros, mas olhando aqui, tirando 2 elétrons de 18, teria quantos? 16 elétrons, né? Verdade, teria 16 elétrons aqui. E aí, consequentemente, seria 16 prótons, certo? Até poderia. Portanto, um número atômico igual a 16. Essa seria a resposta? Essa seria a resposta. Você poderia fazer dessa forma? Poderia. Por quê?
Porque o átomo neutro recebeu 2 elétrons, ficou com 18 elétrons total. Tá aqui, ó, 18 elétrons. Antes de ele receber esses 2 elétrons, ele tinha quanto? 16. Certo? Então, ele tem 16 elétrons, recebeu 2 elétrons, ficou com 18. Portanto, ele tem aqui número atômico 16. 16 prótons. Quando ele está carregado, quantos prótons ele tem? Continua tendo 16. Vejam, olha só o princípio das informações. O átomo neutro, ele tem o mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Agora, quando ele está carregado negativamente, ó, ele tem mais elétrons do que prótons. Ele tem quantos elétrons a mais? 2 elétrons a mais. Por isso que ele tem uma carga 2 menos. Certo? E aí, como seria a distribuição desses 16 elétrons do átomo neutro? Ele está pedindo isso? Não está pedindo isso. Mas vamos fazer. Seria 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ó, 3s2, 3p4. Se eu te perguntasse quem é esse elemento, você saberia me responder? Bom, como é que eu vou determinar? Ora, eu sei o número atômico. Se eu sei o número atômico, eu consigo ir lá na tabela periódica e determinar quem é esse elemento químico. Olhando a tabela periódica, tem número atômico 16. Número atômico igual a 16, nós temos como elemento químico símbolo S, trata-se do enxofre. Ele está no quarto período, aliás, no terceiro período, número de elétrons de valência igual a 6. Terceiro período, elétron de valência igual a 6. Vamos lá, deixa eu aproveitar mais essas informações aqui. Se eu pedisse para ti, faça a distribuição eletrônica usando como cerne o gás nobre, como é que você faria? Você faria da mesma maneira como nós fizemos outro exercício. Quem é o gás nobre anterior a ele? Anterior a quem? Ao enxofre. Estamos falando do enxofre. Aí você olha aí na tabela periódica. Quem é o elemento químico gás nobre anterior ao enxofre? Ele é 16. Qual é o elemento químico gás nobre anterior, antes? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. É o neônio. Então, a distribuição eletrônica usando o gás nobre seria, entre colchetes, a distribuição do neônio. E aí você termina com a distribuição do enxofre. 3s2, 3p4. Certo? Até aqui, ó, fechou. Até o 2p6, nós temos a distribuição eletrônica do neônio. E aí você coloca entre colchetes e termina a distribuição eletrônica para o átomo de enxofre. Perfeito? Até mais.